Olá, bom, como é que está? Tudo bem? Vou ler aqui um trecho em Mateus, capítulo de número 19, um trecho curto. Diz assim, a partir do verso 16, a- quando Jesus encontra-se com um rapaz rico, ou como dizem, né, um mancebo de qualidade, ele vai dizendo assim, eis que aproximando-se um homem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse, Jesus, né? Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres poderem entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, honra teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Ora, as pessoas interpretam esse texto de uma maneira assim, vamos lá. De que o rapaz era orgulhoso, vaidoso e que queria apenas uma palavra de confirmação, de exaltação de Jesus acerca do modo como ele vivia. Bom, eu vou dizer assim, vamos dizer assim, como nós podemos entender isso. A começar por uma pergunta. Você aceitaria trabalhar em algum lugar, fazer algum trabalho em que o patrão dissesse assim, o contratante, olha, você vai fazer o serviço, mas eu não vou te pagar. Você vai fazer, vai trabalhar, vai vir aqui fazer serviço, vai usar seu tempo, vai gastar seu tempo, sua saúde, e eu não vou te pagar nada, tá bem? Você trabalharia? Ou, se você tem alguma plantação, se você gostaria de lançar uma semente à terra, cuidar, jogar água, sabendo que a semente não iria germinar? Ou talvez você sairia para pescar na certeza de que não iria pegar nenhum peixe? Bom, depende do motivo, você está dizendo que vai pescar, né? Mas se você vai sair para pescar com a intenção de pegar peixes e alguém te dissesse assim, ó, nós vamos pescar, vamos para lá, mas lá não há condições de pegar um peixe. Nós vamos lá passar tempo, mas não vamos voltar. Não vamos pegar nada. Você iria? Bom, eu entendo que esse rapaz, ele queria saber de Jesus. Para mim, se a vida que ele estava vivendo até aquele momento, na sua condição religiosa, se seria suficiente para que ele pudesse ter a eternidade com Deus, se ele estaria herdando as promessas que Deus fez. Bom, deixe-me então colocar algumas coisas. Esse momento desse rapaz com Jesus deu-se basicamente após uma conversa que Jesus teve com seus discípulos, com alguns fariseus, acerca de divórcio. Tendo falado sobre isso, algumas mulheres estavam acompanhando o evento, sentindo não, retirar-se um peso de cima delas. Elas pegaram seus filhos e caminharam levaram, né, os seus filhos para que Jesus pudesse abençoá-los, o que os discípulos tentaram impedir. Porém, Jesus repreendeu, dizendo assim, deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Ora, quando Jesus falou desses eventos de família, essas questões todas, chamou a atenção do rapaz que estava por ali, vendo principalmente a proximidade de Jesus nas pessoas que ele ensinava, porque os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, eles ensinavam, a orientação deles era sempre desprovida de proximidade. Então, esse rapaz, vendo essa proximidade das pessoas com Jesus, essa integração, esse relacionamento, ele
com ousadia, com coragem, ele perguntou, fez a pergunta, né? O que ele teria que fazer para herdar a vida eterna. E nesse momento, eu quero, usando o exemplo dele, o momento dele e das crianças, dizer assim, que, por exemplo, as crianças, elas têm uma questão de inocência, ou seja, elas não conhecem, elas não sabem das coisas, de algumas coisas, por inocência, não que não tenham capacidade de aprender, mas é porque a mente delas, o coração delas, ainda não está preso, não está centrado em lutas, dificuldades com o amanhã. A única coisa que elas fazem é esperar que seus pais, os adultos, estejam cuidando, dando as respostas que eles necessitam, às suas necessidades. Algumas outras, depois que crescem, o problema delas não é inocência, é ignorância. Ignorância, quando eu falo, é questão do desconhecer, do não saber. E mesmo que não saiba, às vezes não procuram aprofundar para aprender aquilo que lhes é necessário para a vida. O oposto das crianças que na inocência dependem dos adultos, principalmente dos pais, os mais velhos, eles por vezes, eles ignoram as coisas que podem satisfazer as suas necessidades de vida. E esse rapaz, ele foi criado numa família religiosa, tanto era judeu, israelita, e foi ensinado na lei, foi ensinado sobre os mandamentos, e ele os cumpria, ele os executava, tanto que quando ele perguntou a Jesus, Jesus falou assim, guarda os mandamentos. Só que algumas pessoas, assim, alguns não prestam atenção em alguns detalhes nesse texto. Por exemplo, quando Jesus perguntou dos mandamentos, ele não falou de todos, lá de Êxodo 10, de Êxodo 20, os 10 mandamentos. Ele citou apenas 6. Citou aqueles 6 que nós vemos aqui, ó, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, os 6 mandamentos que Jesus citou fazem parte da vida do homem no seu relacionamento horizontal, ou seja, relacionamento com as pessoas à sua volta. Então, esse rapaz, olha, ele estava 100%. Podemos dizer assim, em tese 100%, porque o texto nos diz, esse aqui e em Marcos, que Jesus o amou. Jesus não censurou, Jesus não criticou, não repreendeu, como algumas vezes ele fez com os fariseus e os autores da lei. Mas Jesus amou esse rapaz. Amou, sentiu-se bem de estar com ele. Então esse rapaz, ele vivia uma vida religiosa intensa. Então, o que ele estava, acredito que ele estava querendo saber, se a vida que ele estava vivendo, o modo que ele estava realizando, era suficiente para ele, como israelita, receber, ao fim da sua jornada de vida, a promessa de Deus, de ter a eternidade com Deus, no reino do Senhor. Para mim, na minha mente, no meu coração, essa era a ideia. E eu quero te perguntar assim, a vida que estamos vivendo, religiosa, ela nos dá essa certeza, ela nos dá essa garantia? Porque algumas pessoas frequentam grupos religiosos que têm imensa dúvida de qual o seu destino eterno. Ficam naquela, não sei, ninguém pode saber. Ou, quando eu chegar lá, eu vou descobrir. Ora, isto é ignorância. Ignorância, no que eu falo, é desconhecer. Já não há mais para aqueles que têm conhecimento da palavra, já estão a servir, procuram estar a serviço de Deus, viver uma vida achando na inocência de que é depois. Não, isso é para as crianças. A inocência das crianças garante a elas a eternidade com Deus. Por isso Jesus falou, dos tais é o reino dos céus. Mas para aqueles que já estão na idade do conhecimento, de fazer decisões e escolhas morais, já não há tempo para pensar, ficar com essa inocência, ou deixar ignorar as possibilidades e ignorar a palavra. Quando Jesus estava falando com os fariseus num debate, numa discussão
se não me engano é em João capítulo 5, verso 39, e Jesus fala assim para eles, olha, vocês examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Olha, a leitura, o estudo da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras Sagradas, é o que vão fazer com que nós adquiramos o conhecimento que nos dará a certeza de vida eterna. Quando nós conhecemos, estudamos as Escrituras, nos aprofundamos nelas, nós vamos entendendo Deus, o agir de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus estar em contato eterno com cada um de nós, e vamos descobrir que o desejo de Deus é de que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação, o que disse Timóteo, Paulo a Timóteo. Ora, em Pedro, Pedro também diz assim, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. João capítulo 20, verso 30 e 31, ele diz assim, e que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais no nome do Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ora, deixe-me só esclarecer um ponto. Eu tenho alguma dificuldade de expressar uma palavra aqui. Quando nós lemos o Novo Testamento em grego, nós vamos encontrar 3 palavras para a vida. A primeira é bios, e nós estudamos em biologia, né? É a parte orgânica. Tem a outra, que tem a psi, a letra psi, de psicologia, e o X, dá quase um psé. Eu não sei a expressão. Eu não lembro a expressão, embora tenha estudado grego um tempo, eu esqueci. Mas é quase que fosse um psé, né? Que tem a ver com a nossa jornada do dia a dia, as necessidades, aquilo que necessitamos para o nosso viver ou para projetar um futuro de vida. Mas existe uma terceira palavra, que é que Jesus usa em João 10:10. Essa palavra que estávamos usando aqui é fuxé, psuxé. Ela é o que Jesus fala no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, quando fala assim, que o alimento que Deus cuida da nossa vida, que o alimento é mais que a vida, né? Mas essa é a palavra vida, daquilo que é necessário nós viver aqui. Mas quando Jesus fala em João 10:10, eu vim para que tenham vida e venham e a tenham em abundância, é a mesma palavra que ele usa em João 20, 30, 31, 21, 30, 31, 20, 30, 31, quando diz que Jesus, que o que está escrito na Bíblia, é para que creiamos no nome do Filho de Deus e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. A palavra é zoe. Zoe é uma palavra para vida. E o que zoe, tipo de vida é? É o mesmo tipo de vida quando fala de Deus. Ou seja, é uma vida do Espírito. Jesus veio para que tenhamos vida, temos zoe. Uma vida em espiritual abundante. E alguns, principalmente pregadores da teologia da prosperidade, querem dizer que é para essa vida. É um engano. Deus abençoa tanto para essa quanto para a vida futura. É o que nós encontramos em Mateus aqui, verso 19, quando Jesus falou acerca da rejeição do jovem rico. Jesus falou assim, olha, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto nessa vida e ainda a vida eterna. Ou seja, aquele que coloca a prioridade da sua vida espiritual acima dos bens, do desejo dessa terra, ele herdará, Deus abençoará com mais coisa aqui e ainda a vida eterna. Então esse jovem, ele estava querendo saber se o que ele estava a viver era suficiente para ele ter a vida eterna. E o que nós encontramos aqui? Jesus dando a ele o sentimento que o conhecimento das Escrituras, a prática delas, estaria encaminhando isso. Por isso ele perguntou a ele, conhece as Escrituras? Então faça essas coisas. E o rapaz disse, Senhor, eu guardo, faço isso desde a minha
mocidade, da minha meninice. Então, ele está dizendo assim, eu sou um praticante, eu conheço e faço. Jesus o amou profundamente. Só que, nessas vidas de relacionamento entre as pessoas, nós podemos agir de maneira absurdamente perfeita. Porque relacionar-se bem com as pessoas, não cometer pecados, são escolhas morais, nós podemos fazer. E necessariamente não é porque a pessoa faz parte de um grupo cristão ou de uma religião cristã, de uma religião, o cristianismo é uma religião, de um grupo cristão, que ele significa que ele é melhor que os outros. Não, porque conhecemos pessoas que não são cristãos, mas eles procuram não ter uma vida ilibada, de tratar bem as pessoas, pagar suas contas em dias, embora isso muitas vezes não signifique nada, porque nós encontramos em 1º ou 2ª Reis, capítulo 3, um profeta que devia, era endividado e morreu, largou a esposa com filhos com problemas. Dívidas, qualquer pessoa pode ficar com dívidas. Vamos lá. Podem não matar, podem não roubar, podem não mentir, podem não trair esposo. Necessariamente, ser obediente ao que está escrito na palavra, não, dos valores morais, éticos e morais de Deus, não tem a ver com ser uma pessoa cristã, porque os valores que a Bíblia traz são eternos e estão presentes no mundo inteiro, na vida das pessoas. Em vários países do mundo, pessoas que são religiosas e não são cristãs, o roubo é condenado, o assassinato é condenado, o adultério é condenável. Então, a desonra aos pais é condenado. Esse rapaz, ele vivia esta vida de obediência a isso. Só que na vida, assim, na vida horizontal. Então Jesus o desafiou a aprofundar o seu conhecimento, a sua relação com a religião, com a vida judaica. Ele fez o quê? Amou e disse assim, então, se você quer ser perfeito, até aí está tudo bem. Se você quer ser perfeito, vai, vende o que tens, distribua com os pobres e vem e segue-me. Olha, gente, o problema não era a riqueza dele, porque nós encontramos Nicodemos, que era um fariseu rico, e era seguidor de Jesus mesmo, que às escondidas. José de Arimateia também era um homem abastado, um homem rico, e era seguidor de Jesus, tanto que cedeu a sua sepultura para Jesus. Temos Zaqueu, que recebeu Jesus em sua casa e dispôs a sua fortuna tanto para devolver-se, para distribuir para os pobres, mas para devolver 4 vezes mais, porque é um critério da lei. Ele disse assim, se tenho defraudado alguém, ele iria cumprir a lei, ele iria cumprir a lei, devolver 4 vezes mais. Zaqueu era um homem abastado, não era o problema da riqueza, era aquilo que estava retendo, prendendo o seu coração, mantendo, poderia servir de empecilho para ele. Então Jesus vai distribuir o pobre, vem e segue-me. Faltava nos mandamentos para esse rapaz estabelecer como andava, como estava a sua relação com Deus. Porque os 4 primeiros mandamentos, olha bem, não terás outros deuses diante de mim, não praticarás idolatria, não usará o nome do Senhor teu Deus em vão, e o sábado para santificar. Esses 4 mandamentos estabelecem uma relação do homem com Deus. Jesus não perguntou sobre eles, não perguntou, mas ele fez um desafio para que ele pudesse ser cumprido, porque Jesus cumpriu toda a lei. Então Jesus diz, vem, segue-me. Vem comigo para estabelecer sua relação com Deus. Vem comigo para você firmar uma vida com Deus. Vem comigo para efetivar a sua vida eterna. Ou seja, saia do desconhecimento do que é viver eternamente pela lei e venha viver comigo. Venha viver comigo. Estar com Jesus. Porque Jesus é a vida eterna. Porque quando Jesus estava em João 14 falando com seus discípulos, ele disse assim, olha, não se turbe o vosso coração, crentes em Deus,
crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse vou-lo, teria dito, vou preparar-vos lugar. E, quando eu preparar o lugar, voltarei e vos buscarei para que, onde eu estiver, estejais vós também. Jesus é a própria vida eterna. A vida eterna é Jesus. João o Batista pregando, falando da vida eterna, ele diz, eis que está no meio de vós. Ou seja, Jesus já estava lá para ser batizado por João, e João falou assim, olha, a vida eterna está no meio de vós. Ou seja, Jesus já se fazia presente. Então, e outra coisa, quando isso quer dizer que a vida, Jesus está presente em nós pela presença do Espírito Santo, pela presença do Espírito de Deus, porque não podemos falar de Deus, Jesus, Espírito Santo, sem estarmos falando da mesma pessoa. João, ele falou no capítulo 14, quando Filipe aproximou-se de Jesus e falou, Senhor, mostra-nos um Pai, isso nos basta. Jesus disse assim, olha, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, você não me conhece, então quem me vê, vê o Pai, quem vê, não tem jeito. No livro de Atos, capítulo 28, se não me engano, o escritor Lucas fala falando assim, ó, de quem vocês são bispos, que o Senhor, cuidai do rebanho de Deus, está no meio de vós, vocês apacentardes foi comprado por... deixa eu ler aqui, né? No livro de Atos, capítulo 20, verso 28, deixa eu buscar aqui para ser mais objetivo, né? Para apacentardes o rebanho de Deus, que o Espírito Santo... olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ou seja, a igreja de Deus, o sangue é de Deus ou do Espírito Santo, não importa de nenhum dos dois, porque Deus é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, e nenhum dos dois tem sangue, e o sangue foi derramado por Jesus. Então Jesus é o próprio Espírito Santo, Jesus é o próprio Deus, ele derramou o sangue dele para o rebanho dele, para que fôssemos salvos. Então o rapaz, ele queria ter certeza de que a vida que ele estava vivendo era suficiente para ter a eternidade, para ele ser salvo. E Jesus disse, quer confirmar? Vem comigo, siga-me. Ele recebeu um convite para o apostolado, recebeu um convite para o ministério, recebeu um convite para ter seu nome escrito nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Hoje nós o conheceríamos por nome, mas ele virou as costas. Por quê? Porque o seu coração estava preso, retido nos bens que ele possuía. Por qual motivo? Porque todos os judeus, em geral, eles criam que as pessoas eram herdeiras das promessas de Deus à medida que eles tinham prosperidade material, à medida que eles tinham prosperidade financeira. Não significa nada. As pessoas mais ricas do mundo hoje não são cristãs. Isso não significa que Deus não olhe para elas, mas se riqueza não significa proximidade de Deus e receber a herança de Deus. Esse rapaz tinha uma dúvida: a vida que eu estou vivendo é suficiente para ter a vida eterna? A pergunta dele, se fosse mais explícita, mais direta, mais objetiva para Jesus, seria assim: Senhor, o que eu estou fazendo religiosamente é suficiente para eu ter eternidade com Deus? Se Jesus fosse responder objetivamente essa pergunta, ele diria: não, você ainda está preso aos valores deste mundo. Você está preso a valores que fazem que você creia que aqui, essa vida aqui, é reflexo da sua relação com Deus, e não é. Você está juntando tesouros na terra, quando deveria estar juntando tesouro no céu. Vende o que você tem e começará a ter o seu tesouro no céu. E vem e segue-me, porque aí você terá a vida eterna. Como está a sua vida? Como está a nossa vida? Você tem certeza da vida eterna? Então vou sugerir:
Leia as Escrituras Sagradas. Leia João 5,39. Examine as Escrituras, porque vós dais a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Disse Jesus, a Escritura testemunha da vida eterna. 1 Pedro 5,13. Essas coisas vos vi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Ou seja, Pedro escreveu para que as pessoas pudessem, pelos escritos que ele deixou, saber que a eternidade é real e são possuidores, aqueles que estavam a ler. João, no capítulo 20, versículos 30 e 31 do seu Evangelho, ele diz que Jesus escreveu na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Jesus falou assim, João 5, 24. Em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então creia em Jesus, siga Jesus, reconheça-o como seu Salvador e obedeça aos mandamentos. Porque quem ama Jesus, obedece. Quem ama Jesus não vive em pecado, não vive no pecado. Por qual motivo? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tem dúvidas? Então eu recomendo, pegue uma Bíblia, leia, entre no quarto, converse com Jesus em oração e Ele te responderá, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Deus te abençoe em nome e pelo amor de Jesus. Amém.